Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Nós vamos falar agora sobre o tempo e principalmente a cafeicultura, né? Com toda essa questão climática, temperaturas batendo recordes negativos, por dizer assim, uma preocupação vem agora, sobretudo, para a cafeicultura, com a possibilidade de geadas. Nós vamos agora até Guaranésia, Minas Gerais, conversar com Lúcio Dias, que já está conosco. Antes de mais nada, boa tarde para você, é um prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Como é que está o tempo nesta terça-feira aí em Guaranésia? Agora são 15 horas e 34 minutos, pelo horário de Brasília, senhor Lúcio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos ouvem. O tempo agora está tranquilo, o céu ainda está um pouco nublado. Nós tivemos a manhã todinha com uma garoinha, choveu durante a noite, frio, mas chegou a 12 graus, e agora nós estamos com 16, um ventinho, mas aparentemente o céu não está limpando como a gente costuma ver em véspera de geada, tá? Então, deve permanecer um pouco mais nublado, e com isso daí, na minha avaliação, o perigo de geada dissipa. De alguma forma, exatamente nesse sentido, você estava do lado de fora, acompanhando toda a questão, né, toda a parte, né, dos cafezais por aí, observando principalmente o tempo, né, que a atenção toda é voltada para o tempo agora. Quer dizer que o céu aí não está limpinho. Se tivesse limpinho, se não tivessem nuvens, aí A, sim o risco seria grande, é isso? a véspera de geada chega às 4, 5 horas da tarde, ele começa a limpar rapidamente, e aí o gradiente de temperatura cai rapidamente, né? E pode ter certeza que vai vir geada. Mas, pelo que eu estou percebendo, o gradiente de temperatura, eu saí de Guaxupé hoje às 2 horas da tarde, estava 16 graus, continua 16 graus, então a temperatura não está caindo e a gente não deve ter problema nenhum. Vamos acompanhar até mais à noite, né? Que a temperatura tem que começar a cair substancialmente para poder atingir nível que a geada provoque danos. Bom, em que fase está o desenvolvimento da sua lavoura por aí? Como é que está o desenvolvimento? Está em boas condições? Como é que vem essa safra? Né? Como é que vai começar a colher? Se já começou a colher, como é que está nesse sentido aí em Guaranésia, na sua propriedade, Lúcio? Olha, aqui na região, a colheita está relativamente adiantada. Hoje eu vi um repórter da Cochupé dizendo que está em 24% a colheita, na área de ação dela todinha. Nós estamos numa região mais adiantada, aqui está em 50%. O estado geral das lavouras aqui surpreende nas áreas que produziram. Ela sentiu bastante, provavelmente o ano que vem não será uma super safra. Estou notando bastante ferrugem, o ataque de ferrugem é relativamente importante, principalmente nas lavouras que não têm resistência, e estamos indo bem. O café já começa a abotoar para a próxima safra, tá? Isso está adiantando também, meio cedo para isso acontecer, mas já está abotoando, e acho que por enquanto está correndo tudo dentro dos conformes, mas de uma forma geral, o que eu tenho percebido é que as lavouras não vão dar aquela super safra que todo mercado sonha, tá? Mas vamos ver, acompanhar, ainda tem um tempo, nós estamos hoje 24 de junho, nós temos aí até setembro, começo de outubro, para definir tudo e saber como é que vamos correr com a próxima safra, e inclusive acompanhar o saldo de rendimento, se o rendimento realmente está sendo bom ou não, vai ser aquilo mesmo que a gente está acostumado, se vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. No grão beneficiado, a gente já nota
mais moca e mais o grão meia concha que a gente disse, né? Então, com um pouco de problema, mas vamos acabar de colher o café e ver o resultado final. É exatamente nesse sentido, o rendimento em relação à safra anterior não tem comparação, né? Mesmo que seja um pouquinho menor do que a média, é bem melhor do que foi no passado, né? Grãos xoxos, miúdos, mas agora pelo menos está tendo uma expectativa um pouco mais positiva com relação ao rendimento, o tamanho dos grãos também, é isso, senhor Lúcio? Olha, não é tão sério quanto o do ano passado, mas tem problema sim. Tá? Nós tivemos veranicos e ele tem problema, tem muito. O café está com bastante moca, tá? Eu tenho visto muito moca, bastante broca, uma quantidade de broca maior do que era previsto, tá? Então, e o grão xoxo meia concha também um pouco mais. Estou acabando de carregar um caminhão aqui, estava notando exatamente isso. Então, não são todos, não é tudo um mar de rosas, não. Nós tivemos alguns problemas para essa safra. Bom, Nós estamos colhendo. nos grupos, inclusive, que estava comentando contigo, né, senhor Lúcio, de que muitos cafeicultores aí estão vendo os preços, né, tendo uma queda acentuada no mercado internacional, né, está entrando a safra, os preços estão derretendo, por dizer assim, depois daquela estilingada que tiveram, e muitos falam, poxa, tomara que venha, né, uma geada, diminua a produção. Eu acho que esse não é o melhor caminho, não. Torcer para que isso aconteça, não. Pela tua experiência, né, de geadas anteriores e anos passados, não é o melhor caminho, não. Olha, é o pior caminho que existe, né? Porque quando se acontecer alguma tragédia nesse sentido, nos pegar sem estoque, sem absolutamente nada, o que vai acontecer conosco? Todos nós vamos perder, porque nós vamos perder consumidor. Aquele que colheu um pouco mais de café, ele pode vir a ter possibilidade de vender bem vendido e ganhar um pouco de dinheiro. Mas ele vai ganhar só esse ano. E os outros anos para frente? E daqui a 5, 10, 15 anos? O que vai acontecer com a atividade dele? Então, é de um egoísmo fantástico quem pensa dessa forma. Tá? As experiências que a gente tem são terríveis. Eu estava dizendo para você que eu me recordo quando a gente era menino, criança, moço, que todos nós ficávamos rezando para que geasse no Paraná. Geou no Paraná, em 77, o café subiu bastante. Em 79, a geada veio atrás do café aqui no sul de Minas, 81 geou bastante, e assim foi sucessivamente. O frio veio acompanhando o café. Então, não é esse a saída. O café é muito sensível ao problema climático, frio e seca, e se não acontece um, pode acontecer o outro, e a experiência que a gente está tendo nesses últimos anos é terrível nesse sentido. Não se pode torcer pelo pior, porque todo mundo perde, né? Acaba perdendo, né? Mesmo que o preço suba, isso acontece, né? Tanto é que há previsões do próprio Vietnã, sofreu um problema de seca, quebra de safra lá, volta a ter problemas com chuvas, pelo menos essa previsão, mais uma vez robusta, produzido no Vietnã, deve impulsionar o mercado. Agora, senhor Lúcio, conta pra gente como é que está, né? Pelo menos a expectativa, né? Houve, lógico, uma valorização, né? O produtor foi beneficiado com isso, de alguma forma ele aproveitou, vendeu tudo ou vendeu compassadamente, né? Ou vendeu assim de uma forma aos poucos, né? Ele reinvestiu na renovação dos cafezais, né? Voltado, logicamente, à expectativa de uma demanda firme, contínua no mercado internacional. Como é que é a expectativa, né? Como é que é a tua experiência como cafeicultor diante dessa alta dos preços, né? Aproveitou, vai renovar, está deixando dinheiro para poder de reserva no banco? O que está sendo feito? Olha, o que eu tenho visto, o que eu tenho notado, e eu ando bastante, sou um grande observador, é que os produtores, os cafeicultores brasileiros, de uma forma geral, eles vêm investindo há muito mais tempo do que a gente possa imaginar. Tá? O pessoal tem trocado as lavouras velhas improdutivas por lavouras novas, por lavouras mecanizadas, tem investido em máquinas, implementos agrícolas, tem investido nos processos de secagem,
tem melhorado muito, utilizado novas tecnologias, novas variedades. De uma forma geral, a cafeicultura brasileira está extremamente profissionalizada, extremamente preparada para enfrentar os desafios de fornecer café para o mundo pelos próximos anos. Tá? E uma coisa importante, o cafeicultor, e aí eu posso dizer para você que, na minha experiência profissional, um dos grandes agentes responsáveis pela melhora de preço no café foram os próprios produtores. Tá? Os produtores têm sido extremamente eficientes, têm participado do mercado, têm buscado aproveitar as grandes oportunidades do mercado para poder estar vendendo a sua produção. Os estoques na mão dos produtores são extremamente baixos, são os mais baixos da história. Estava conversando com uma pessoa muito ligada, responsável por grande parte da comercialização do café brasileiro a semana passada. Ele me disse que o produtor tem vendido bastante. Eu estava conversando com um rapaz que está carregando um caminhão aqui na fazenda, ele falou assim: seu Lúcio, o café que eu estou levando, estou entregando na exportadora e na cooperativa, está sendo todo vendido, o produtor está aproveitando esses preços em volta de R$ 2.000, está vendendo, está participando. E, na realidade, o pessoal aproveita esses momentos e guarda o dinheiro, aplica o dinheiro no mercado financeiro, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já renovou a lavoura, já trocou variedades. O que vai entrar agora no mercado é muito mais aventureiro e que é um custo muito alto, e são poucos que têm a oportunidade de entrar. E essa questão do custo Brasil, né, senhor Lúcio? Há muito tempo que a gente Não, conversa. Sérgio, é muito mais a cafeicultura. É difícil entrar na cafeicultura. O custo de implantar um hectare de café, de fazer terreiro de café, comprar máquinas, equipamentos, secadores, máquinas de beneficiar, é muito. Uma atividade que a entrada nela não é tão simples assim, sabe? O custo é muito alto. Energia elétrica, toda a estrutura para você produzir um pouco de café custa caro, envolve muito capital. É exatamente nesse sentido, né? E quando não, ainda enfrenta problema de mão de obra na época da colheita, né? Isso tem Bom, sido um outro isso, problema, uma pedra também para muitos produtores aí, nessa época, encontrar mão de obra para poder fazer a colheita do café, né, seu Lúcio? isso nem se fale, isso está completamente. É, o pessoal hoje não. Ou quer trabalhar ganhando muito, ou realmente nem quer atividade. Né? Nós temos esse problema que vai ter que ser conversado a nível de país, como vai resolver isso. Né? A queixa e o problema de mão de obra, de pessoas para trabalhar, tem sido generalizado em qualquer atividade. Bom, e lógico, para poder finalizar, aquela questão dos preços, né? O melhor passou ou ainda é uma oscilação de mercado, na tua avaliação? Vendeu-se muito antecipado, a comercialização foi antecipada, aproveitaram aqueles preços lá atrás, né? Ou agora o mercado se acomodou um pouquinho mais, principalmente, lógico, parte vendedora, seu Lúcio? O Sérgio e todos que nos ouvem, quem faz preço mesmo para subir, que faz essa movimentação forte de mercado, são fundos. Tá? Os fundos de investimento, os fundos que existem, que operam nas bolsas, montaram uma posição comprada longa, tá? Eles chegaram a ficar trabalhando entre 45 a 55 mil lotes long, né, que a gente fala, comprados na Bolsa de Nova York, principalmente, muitos meses. Né? São vários e vários meses, ganharam bastante dinheiro e mantiveram essa posição long muito tempo. E de uns 3 meses para cá, depois do repique que nós tivemos, se não me falha a memória, em março, né, 400 e poucos, 427 centavos de dólar por libra-peso, os fundos começaram a mudar de posição, de ideia, e vieram vendendo. Na última posição da semana passada, eles estavam com
20 mil lotes comprados somente. Tá? E pelo movimento desses últimos 7 dias, eles devem ter vendido um pouco mais e aproveitado ainda esses níveis de preço a 3 dólares e 20, 3 dólares e 15, que ainda está acima da média de compra deles. E pela experiência que a gente tem, pelo que a gente acompanha do mercado, parece que vão continuar vendendo e montar provavelmente até uma posição vendida, e aí esse mercado vai se recuperar até eles voltarem a comprar um pouco novamente, e principalmente, na minha avaliação, de meados de agosto em diante, os grandes torradores entrarem recompondo seus estoques, que estão extremamente baixos. Eles usaram os estoques de estratégico deles para poder passar esse período, comprar o mínimo possível nesses níveis de preço, e aí eles remontarem seus estoques, e esse mercado ficar um pouco mais atrativo nos níveis que eles gostam de trabalhar, nos diferenciais que eles gostam de operar, e aí esse mercado fica mais procurado. Por enquanto, ele está um mercado, na minha opinião, mais fraco. Tanto é que os diferenciais de cafés para o Brasil em relação às cotações de Nova York estão bastante fracos, né? Significando que o mercado não é um mercado procurado, não é um mercado demandado de uma forma como a gente gostaria que fosse. Certo. E os fundos nesse momento estão, lógico, aproveitando as altas, né, estão fazendo, realizando, mas ignorando praticamente o clima também, né? Não pode dizer que o mercado é climático, pelo contrário, a atuação de fundos que vem derrubando os preços, as cotações que subiram também pela própria atuação dos fundos. É isso, senhor Lúcio? Exatamente, exatamente isso, tá? Uma posição, imagina, sair de quem que vão comprar? São eles mesmos, tá? Os grandes compradores do torrador não estão interessados em comprar nesse momento. Tá certo. Bom, só para poder finalizar, expectativa de geada, por enquanto não tem. Nos próximos dias diminui, porque a temperatura amanhã, pelo menos essa quarta-feira, é onde deve bater as mínimas, né, no país, principalmente na região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, boa parte da região sul, né, com recordes de temperaturas negativas, né? Nunca antes foi visto isso na história, essas temperaturas de 8 graus na Serra Catarinense, e a gente torce para que isso não aconteça, né, que a geada não venha a causar problemas, danos mais sérios na cafeicultura que está tentando agora, lógico, segurar e, lógico, remunerar os produtores com os investimentos aí que foram feitos anos afora, né? De gerações, por dizer assim, né, seu Lúcio? Exatamente. Vamos rezar para que realmente não tenha geada e que a gente consiga ter boa produção, recupere um pouco parte dos nossos estoques, tanto do setor privado quanto do comércio, aliás, dos produtores, do comércio e do próprio torrador, para que a gente consiga ter uma estabilização nos preços, os preços, lógico, remuneradores, mas que a gente consiga atender o mercado. E a grande preocupação que eu tenho, não perder esse mercado tão importante e tão trabalhado e conquistado ao longo dos últimos anos, que para nós foi extremamente importante. Lúcio Dias falando conosco direto de Guaranésia, no interior aqui de Minas Gerais, falando sobre o clima, observando o tempo, né? Tem nuvens, portanto, o céu não está limpinho, né? Não tem risco de geada, mas foi comentando sobre os preços, a evolução do mercado, né? Expectativas, perspectiva de quem já atua há muito tempo, né, como produtor e principalmente do outro lado do balcão também observando todo esse movimento no mercado, né? Os fundamentos, as partes, né, a parte técnica, né? Tudo isso. Eu agradeço a tua participação e, como sempre, eu considero que é uma aula, viu, seu Lúcio? Muito obrigado aí pela participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Eu que agradeço e pode contar sempre comigo. Um abraço a todos e vamos rezar para que a gente não tenha frio excessivo. Um Certo. abraço. Muito obrigado, viu? Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez e sempre, nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe.
Faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, um clube seleto de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.